Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim falar de um filme para vocês, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, de 2004, que conta a história da Clementine e do Joel, um casal de namorados que termina um relacionamento e ela decide fazer um procedimento médico para esquecer do Joel, apagar todas as lembranças que ela tem dele. E quando ele descobre isso, ele resolve fazer a mesma coisa. Não vou contar o final do filme, recomendo que vocês assistam, é um filme lindo e vale muito a pena. Tem muitas reflexões interessantes ali, mas a que eu trago hoje aqui é essa questão da gente esquecer ou buscar esquecer. Quando a gente passa por um rompimento, um término, a gente tem vários mecanismos que a gente pode usar para esquecer da pessoa. Alguns apagam a pessoa das redes sociais, outras apagam do telefone, outras apagam fotos e se desfazem de presentes. Algumas fazem tudo isso, outras não fazem nada disso. Enfim, cada um tem uma forma de lidar com um rompimento ou um término. Independente da forma como você escolhe lidar com isso, eu acho importante pensar nessa questão que o filme traz, da gente tentar esquecer para não sofrer, porque muitas vezes a gente não tem como apagar as lembranças, mas a gente quer não sofrer, a gente quer acabar com o sofrimento. E nessa busca por acabar com o sofrimento, a gente não vive o processo do término, a gente reprime o sentimento, reprime o sofrimento e não aprende com isso tudo que a gente pode aprender. Aí que entra a questão da razão e da emoção para mim. Acho que a razão e a emoção às vezes são colocadas como opostas, mas para mim são complementares. Principalmente quando eu vivo um momento de rompimento, a gente pode usar a razão para entender os sentimentos. E acho que a gente deve usar a razão para entender os sentimentos, para entender o sofrimento. Quando eu uso a razão para entender como eu sinto e por que eu sinto determinada coisa, por que eu tô triste, o que me fez ficar triste, afinal de contas, será que é isso mesmo que eu tô sentindo? Será que o motivo é esse mesmo? Quando eu uso a razão para entender minhas emoções, eu aprendo muito mais sobre mim. E quanto mais eu aprendo sobre mim, mais eu consigo fazer escolhas melhores para as minhas futuras relações. Mais eu tenho autoconhecimento e responsabilidade emocional para lidar comigo e com as pessoas com quem eu vou me relacionar. Então acho que simplesmente esquecer e reprimir os sentimentos e o sofrimento priva a gente desse aprendizado. É importante a gente aprender sobre os relacionamentos, é importante a gente aprender sobre os nossos sentimentos, pensar sobre eles, unir a razão à emoção para entender melhor quem a gente é, que tipo de relacionamentos a gente quer construir na vida, quais são mais saudáveis pra gente, quais são mais nocivos pra gente. Todo esse processo de aprendizado a gente não tem se a gente simplesmente reprime os sentimentos e o sofrimento. Então acho que é importante viver esse processo. Claro que a gente vai se adaptando pra gente não também se colocar num buraco e vai sofrer por muito tempo, mas é importante refletir sobre isso. Seja sozinho, seja buscando terapia, seja conversando com os amigos. Acho que existem formas que a gente encontra de lidar com esse sofrimento, que não é esquecendo dele ou reprimindo ele que a gente vai resolver as coisas. Quando a gente pensa sobre o que a gente sente, entende o que a gente sente e por que a gente tem a grande oportunidade de aprender sobre a gente. E aprendendo sobre a gente evita repetir situações que levam a um sofrimento. Viver esse processo é importante. Eu não sou psicóloga, eu falo aqui da minha experiência. E da minha experiência, todas as vezes que eu parei para pensar sobre os meus sentimentos e entender o que eu estava sentindo, eu aprendi muito sobre mim. Tive um grande aprendizado a respeito do que é responsabilidade emocional comigo e com as pessoas. Ao longo da minha vida eu fui aprendendo a fazer escolhas melhores nas minhas relações. De amizade, de namoro, enfim, foi um processo de crescimento e amadurecimento importante para mim. Então, o que eu digo para vocês é que é importante unir a razão à emoção para a gente pensar sobre o que a gente sente e entender o que a gente sente, para fazer escolhas melhores da nossa vida e das nossas relações. Assistam ao filme,
Vivam o processo de vocês, não deixem de sentir, não deixem de refletir sobre os sentimentos de vocês e entender quem vocês são para fazer melhores escolhas das relações de vocês no futuro. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima!